Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. Quero conversar com vocês sobre algumas questões relacionadas ao mundo em que a gente vive, relacionadas à situação em que nós estamos vivendo atualmente. Me lembro que há um tempo atrás conversava com um professor amigo meu e a minha questão era se valia a pena, dedicar tempo para estudar sobre patrística, sobre os pais da igreja, fazer um estudo mais aprofundado nessa questão. E ele me disse algo que chamou minha atenção, que sim, valia muito a pena, porque nós estamos vivendo naquilo que eles estão chamando de mundo pós-cristão. E na época eu, fiquei pensativo e isso me conduziu a ler, pesquisar, estudar algumas coisas relacionadas a esse sentido. E realmente, você faz um olhar para a história, você consegue perceber que o cristianismo ele influenciou o mundo ocidental. A gente tem ali o período da igreja, a gente tem 325 ali o Edito de Milão, que é quando então o imperador Constantino ele proíbe a perseguição ao cristianismo que estava acontecendo. Depois a gente tem com Teodósio o cristianismo sendo colocado como a religião oficial do império. E aí o cristianismo vai ganhar vida como uma instituição, organizada e tudo mais. E, enfim, a gente sabe que existem diversas críticas a esse modelo e a esse período, mas o ponto aqui é que esse cristianismo ele vai influenciar o mundo que vai se desenvolver e o mundo que vai surgir daí então, A gente tem influências do cristianismo naquilo que vai se tornar a Idade Média, em todas as áreas. Na arte, na música, na política, no direito, na sociedade no geral, o cristianismo, tudo moldado tendo o cristianismo como base, como fundamento. Então, noções que fizeram o mundo ser o que o mundo é hoje, elas vieram do cristianismo. Acontece que a partir ali do iluminismo, as coisas começam a mudar então, porque essa influência cristã sobre todas as coisas, ela começa a perder relevância, Como eu costumo dizer, a sociedade ela foi saindo, foi se afastando dessa luz que é o cristianismo, foi saindo debaixo dessa luz que é o cristianismo e foi caindo nas trevas, foi se afundando literalmente na escuridão. E aí é onde então essa nova sociedade ela vai surgir com essa configuração toda diferente. Então, a música ela já não é mais uma música voltada para contemplar, para louvar, para cultuar o belo, o sagrado. A música agora ela é livre para expressar qualquer tipo de coisa. E isso tem aspectos bons e aspectos ruins, E aí quando eu estou dizendo música, eu não estou dizendo que antes disso não tinha música que falava de outras coisas. O meu ponto aqui é exatamente que a ênfase que vai se dando nas músicas, ela vai sendo cada vez mais voltada para o profano e não para o sagrado. E não, eu não estou entrando numa dicotomia entre música sacra e música profana. Mas o ponto é que é claro, é evidente que as expressões artísticas, musicais que a gente tem, principalmente agora, elas são músicas que estão voltadas totalmente para coisas profanas. Não é dizer que não é uma música religiosa, não. A questão é que, além de não ser uma música voltada para essa contemplação do belo, do sagrado, é uma música ruim, é uma música suja, é uma música que sim, profana. Quem não viu aí nessa semana, o vídeo que rolou na internet, aí, que rodou a internet, de uma escola no Rio de Janeiro, onde, poxa, estavam cantando um negócio lá de cavalo no cio para crianças, Sem contar outras mais. Mas, assim, pensando na música, não é só de agora também. Se você volta um pouco atrás, anos 90, por exemplo, meu Deus, era uma coisa deplorável também. Era uma coisa,
assustadora as mensagens. Eu cresci nessa época, fui adolescente nessa época e a gente entrava na onda, né? Era aquilo que estava disponível, a gente entrava nessa onda. A gente bebia dessa fonte, reproduzia essas coisas e achando que estava abafando, inclusive. Então perceba que a distância é muito grande. Não é simplesmente então a questão de não ser mais uma música sagrada, mas é uma música que se sujou demais, né? As outras artes, da mesma forma, se você pega, por exemplo, cinema, né? Valores que são passados hoje no cinema são valores que eles não são simplesmente não cristãos, eles são anticristãos, né? Não é simplesmente dizer que, isso aqui não é cristão. Não, eles são contra o cristianismo. Eles combatem o cristianismo. Eles taxam o cristianismo como sendo uma coisa retrógrada, uma coisa atrasada, uma coisa má para a sociedade. Sendo que eles só têm a liberdade de fazer esses ataques que fazem porque o cristianismo ele tem como fundamento, sim, essa liberdade do indivíduo, né? O cristianismo ele não é uma religião opressora. O cristianismo, em momento algum, ele obriga a sociedade não cristã a seguir alguma coisa de maneira nenhuma. Mas e caso assim que se teve na Idade Média? Olha a Inquisição, olha tudo mais. Gente, a gente não pode pegar os erros e pautar os erros como se os erros fossem simplesmente a essência da coisa, né? Erros são erros, devem ser combatidos sim e tudo mais, mostrados, mas a essência não é essa. Então, veja, o meu ponto aqui é exatamente pensar isso aqui com vocês, então. Olha só, é uma música ruim, é uma música não só ruim, mas é uma música profana, é uma música suja, é uma arte ruim, é uma arte que se distancia de tudo aquilo que é, enfim, bonito, de tudo aquilo que é louvável. Quando você pega a arte no geral, né? Enfim, eu tenho aquele marco, né? Que é Deschamps, que, enfim, dali para cá, pensando nele como marco, a coisa também vai degringolar. A gente tem todos aqueles vários períodos ali da arte sendo produzida antes disso, uma arte bela, uma arte bonita, uma arte que, de novo, ela não é somente religiosa, né? Você pega Van Gogh, por exemplo, você não tem ali só questões religiosas, você tem uma coisa contemplativa, uma coisa bela. Olha o que é hoje, pesquisa na internet aí sobre arte, né? Arte moderna, arte que domina. Uma coisa suja, né? Uma coisa feia, uma coisa sem beleza. Aí a gente entra, né, no que o filósofo, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, um filósofo chamado Alasdair MacIntyre. Eu vou colocar o nome aí certinho, com a pronúncia certinha. Ele disse o seguinte, olha, o Ocidente abandonou a razão e a tradição das virtudes ao entregar-se ao relativismo que hoje inunda o mundo. Não somos governados pela fé nem pela razão, nem por nenhuma combinação das duas. Somos governados pelo emotivismo. A ideia de que todas as escolhas morais não são mais que expressões daquilo que o indivíduo sente que é certo. E essa sociedade, então, governada por esses princípios emotivistas, é o que a gente tem hoje, né? Onde, por exemplo, a vontade individual, né, ela sobressai sobre todo o resto. Então você precisa se dobrar a liberdade individual. Não é simplesmente uma questão de ter liberdade, mas é uma questão de impor a liberdade individual, a noção individual que se tem aos outros, né? É onde então minorias começam a governar a maiorias, onde o comportamento da sociedade inteira ele precisa ser um comportamento que se dobra, né, a certas minorias e, enfim, a certos indivíduos totalmente deslocados de princípios, de padrões morais, éticos e tradicionais, né? E aí ele segue dizendo, olha, que viver depois da virtude, portanto, não é participar de uma sociedade que não só não concorda mais quanto àquilo que constitui uma conduta e uma crença virtuosa, como também duvida da existência da virtude. Na sociedade da pós-virtude, as pessoas têm liberdade máxima de pensamento e ação, e a própria sociedade se torna ela mesma uma coleção de estranhos, cada um atrás do seu interesse, sob quase nenhuma restrição. Veja, gente, não é o retrato da nossa sociedade hoje, é o retrato do que a gente tem hoje, né? É o retrato do que a gente tem hoje. E aí, enfim, ele vai listar 4 coisas para se alcançar esse tipo de sociedade pós-virtude, né? Primeiro, o abandono de padrões morais objetivos, não preciso nem comentar. A recusa de qualquer narrativa religiosa ou cultural unificadora, né?
que tenha origem fora do indivíduo, exceto quando for conveniente, obviamente. O repúdio à memória do passado e o retirar-se da comunidade, bem como de qualquer obrigação social não escolhida. Ou seja, eu não preciso me dobrar a nada. Se eu não escolhi, então não tenho nenhum vínculo com aquilo. E aí ele segue dizendo que esse tipo de mentalidade se aproxima do que é conhecido como barbárie, né? E aí quando a gente pensa nos bárbaros, né, a gente pensa, enfim, naqueles homens tribais, naqueles homens selvagens, né, esbravejando por onde passa, destruindo aí as estruturas, quebrando tudo, né, aquela coisa toda. Aqueles homens que não são governados por nada mais além do seu próprio poder de destruição, não se importa com nada mais, né? E, enfim, ele segue dizendo aqui que nesse sentido, apesar da nossa riqueza, sofisticação tecnológica, nós ocidentais modernos estamos vivendo em meio à barbárie, ainda que não reconheçamos. Nossos cientistas, juízes, monarcas, intelectuais e escritores, todos estão trabalhando para demolir a fé, a família, a sexualidade, aquilo mesmo que constitui o ser humano. Nossos bárbaros trocaram as lanças e peles de animais por smartphones e terninhos de alta costura. Isso é citado no livro A Opção Beneditina, que é um livro interessante que faz um diagnóstico legal aí dessas questões. Sabe, pessoal, é isso que a gente está vivendo, é isso que a gente está enfrentando. Como resolver isso, né? Eu fiz um vídeo recente no Instagram, e no meu vídeo lá no Instagram eu pontuei apenas a questão da música e tudo mais, não fui muito além. E aproveito, não me segue no Instagram ainda? Poxa, segue lá, só procurar Resenha Teológica no Instagram. Tem conteúdo lá quase todo dia, tem umas coisas bem legais lá. Mas o ponto que eu coloquei lá quando eu apresentei a questão da música, a deficiência da nossa música atual, qual que é o remédio? O remédio, então, que eu trabalhei lá e que eu quero trazer para vocês aqui também, é a responsabilidade individual. Eu realmente penso que no sentido coletivo tem pouca coisa que se possa fazer. Não estou entregando os pontos, obviamente, mas eu acho que a nossa maior preocupação agora ela é a responsabilidade que cada um tem de agir para dentro do seu seio familiar, instruindo os seus filhos na boa moral, na boa ética cristã, na boa influência do cristianismo, nos padrões corretos de certo e errado, não nessa loucura individualista que a gente vive, mas nos padrões, retornar aos padrões, retornar à ética religiosa, retornar à moral religiosa do cristianismo, enfatizando aí a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Não se preocupe em querer mudar o país como um todo, querer mudar o Estado como um todo, o mundo como um todo. Eu acho que a preocupação inicial ela precisa ser dentro da própria casa, dentro dos círculos mais íntimos que você está envolvido. E se todo mundo fizer isso, se cada um fizer isso, imagina, né, o impacto que isso vai ter. Não estou dizendo para abandonar as grandes causas, as grandes questões, as questões coletivas maiores, não estou dizendo para abandonar, mas para se preocupar principalmente com essas questões mais próximas, instruindo os filhos, instruindo as crianças, protegendo nossas crianças, né? Enfim, de toda essa influência maligna que paira sobre nós e que na verdade não é que paira, que já está aí, né, no nosso meio, que já está aí, enfim, causando males e mais males, estragos, enfim, que a gente não consegue nem contar, que a gente não consegue nem pensar nas demais consequências disso. É isso. Eu vou ficando por aqui.